Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma edição do nosso Gotas de Espiritismo, Gotas de O Livro dos Espíritos. Vamos começar o capítulo 4 do livro segundo, Pluralidade de Existências. Vamos falar sobre a reencarnação. Esse é o item, sobre a reencarnação. E as questões que vamos abordar hoje serão 166, 166A, B e C. Uma mesma questão, com vários desdobramentos, que é importante a gente entender. Você vai notar que as perguntas da pluralidade das existências, elas já foram mencionadas em situações anteriores, em vídeos anteriores. Falando em vídeos anteriores, compartilhe, né, por gentileza, esses vídeos. Não tem fins lucrativos, a gente não ganha com a divulgação desses vídeos. Quem ganha é a doutrina espírita, porque divulgamos essa doutrina bendita que faz bem para tanta gente, né? Divulgando, compartilhando, pode ser que faça bem para mais pessoas também, como fez para nós, não é? Sobre a reencarnação, questões 166, 166A, 166B, 166C, certo? Então vamos lá. 166. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Você sabe isso, eu sei isso, nós sabemos isso. Por que é que nós sabemos isso? Porque Kardec perguntou lá atrás, em 1857, quando foi um pouquinho antes, né? O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Com essas perguntas que ele fez, hoje nós sabemos o que nós sabemos, porque aí vieram os palestrantes, vieram os outros livros, veio Chico Xavier, veio Caibar Schutel, veio Divaldo Pereira Franco, quer dizer, né, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros, né, que trouxeram aí contribuições valiosíssimas ao Espiritismo, mas tudo começou com Kardec. Como ele teve a resposta de Jesus, o Espírito de verdade, e os seus prepostos, os benfeitores, espíritos superiores, então para nós fica hoje evidente, estamos em 2023, fica evidente essa resposta, mas nós vamos estudar, vamos lá. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. 166A. Como a alma cumpre essa nova existência? Por meio de sua transformação como espírito? Resposta: ao se depurar, a alma sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso é preciso a prova da vida corporal. Tá, eu posso até evoluir um pouquinho no plano espiritual, naquilo que na língua portuguesa ficou erraticidade, que dá até a impressão de que a pessoa está no erro constante, mas não, erraticidade quer dizer o período entre uma encarnação e outra. Kardec chama de erraticidade aquele período em que eu saí do corpo, meu corpo morreu, até eu estar encarnado novamente. Esse período Kardec chama de erraticidade. Então, a gente pode até evoluir um pouco na erraticidade, mas a prova realmente, a expiação e a prova, a minha melhora, a minha evolução, ela acontece no período encarnado, na prova da vida corporal. 166b. A alma passa, portanto, por diversas existências corporais? A gente sabe isso. Sabe porque ele fez essa pergunta, que na época não se sabia, né? Então, a alma passa, portanto, por diversas existências corporais? Resposta: sim. Todos nós temos muitas existências. Aqueles que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o desejo deles. Tá, porque há espíritos, vocês já devem ter visto isso, se não viram, é um verdadeiro paradoxo, é um absurdo. Espíritos que vêm dizer pra gente que não existe vida após a morte. Isso se lê na literatura espírita com uma certa frequência, e nós que desde o ano 2000, portanto aí vamos para 23 anos que temos o trabalho de doutrinador, já tivemos em reunião de desobsessão, já tivemos a oportunidade de ver diversas vezes, infelizmente, diversas vezes espíritos se comunicando dizendo que aquilo que nós estávamos fazendo era um verdadeiro absurdo, que depois que morreu acabou, que depois que morreu não tem nenhum espírito voltou para dar comunicação. E eu, no começo da doutrinação, eu dizia assim: mas você não está falando comigo? Sim, eu estou falando para alertar vocês, eu estou falando para alertar porque não existe isso que vocês estão fazendo aqui, é mentira. Eu falei, mas
quantos anos você tem? Aí ele falou quantos anos ele tinha. E eu falei, ó, nós estamos no ano tal, eu não me lembro exatamente qual ano, mas como eu comecei em 2000, vamos colocar, nós estamos no ano 2000 ou 2001, e ele, impossível, se fosse no ano 2000, eu teria já 120 anos, já teria morrido. Eu falei, é exatamente isso, né? E aí, conversando, não rindo, evidentemente, mas com todo o respeito que o espírito me merece, encarnado ou desencarnado, conversando com ele até que ele percebesse o tamanho, né, daquela situação inusitada de um desencarnado falando conosco que não existem espíritos desencarnados, né? Como aconteceu também de eu conversar com diversos, e foram diversos padres, né, de espíritos que durante a sua encarnação eram padres e que estavam lá abominando a gente por estarmos conversando com os demônios, né? Que onde já se viu uma coisa dessa, que seria um verdadeiro absurdo que nós estávamos fazendo, era heresia e tal, e eles dando comunicação. E aí eu tive a oportunidade, por exemplo, de dizer para algum deles, falar assim, olha para o seu corpo nesse momento que você está falando comigo. E era uma senhora que estava dando a comunicação, era uma médium do sexo feminino, e eu falei, você era mulher? E ele se olha assim, bruxaria e tal, né? Porque o cego que não quer ver. Aí, mais calmo, ele foi entendendo que era a sua própria consciência e que aquilo que ele não queria imaginar, aquilo que ele não queria supor, né, de uma vida toda de engano, né, uma vida toda de equívoco, é muito difícil da gente abraçar. É aquilo que a gente fala de recalcitrar no mal, que eu falei em outros vídeos, que a gente dizia, o sujeito que avança mais rápido, né, que Kardec perguntou se existe por que é que existem espíritos que evoluem mais rápido e outros que evoluem mais devagar? E a resposta dos espíritos é aquele que escolhe o caminho do bem, a rota do bem, a senda do bem, ele evolui mais rápido. E o outro que recalcitra no mal, que permanece no mal, ele demora mais para evoluir. O que é seguir a rota do bem, a senda do bem? Está cometendo equívoco, descobre que aquilo é equívoco, para de cometer aquele equívoco e vamos seguir em frente. Porque equívoco todos nós vamos cometer, não tem jeito. A diferença daqueles que seguem a senda do bem é descobrir o que é errado, para de fazer e continua. O recalcitrar no mal é uma das situações, é essa que eu estou dizendo. Quer dizer, o sujeito era padre a vida toda. Pregou com consciência aquilo que aprendeu. Tá, desencarnou, descobriu que era um equívoco, que era necessário para as pessoas que não alcançavam algo maior, que não alcançavam entender ainda algumas situações, ótimo, é importante, toda religião é importante. Percebeu isso? Está desencarnado? Vamos tocar para frente, daqui para frente. Não fica recalcitrando ali, não, eu não posso estar errado, eu não posso estar errado, eu não posso estar errado, porque existem milhares de padres, existem milhões que acreditam como eu, que pensam como eu, e fica ali preso naquela situação. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que não é certo, o que é errado, continua sendo errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Essa é uma máxima que nós precisamos aprender para a nossa vida. Para a nossa vida. O certo continua certo, independentemente de ninguém estar fazendo. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. É algo que a gente precisa entender, porque eu tenho que sair dessa ideia de recalcitrar no mal, de achar que eu estou certo. Porque afinal de contas, né? Ah, porque também, né? Ah, se você for ver, né? Sabe essas desculpas que a gente vai dando? E esse é um grande problema. Então, a alma passa, portanto, por diversas existências? Sim, todos nós temos muitas existências. Aqueles que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o desejo deles. Certo? Porque tem um interesse por trás. Eu não quero ver a verdade. Então, quanto mais pessoas eu trouxer para o meu lado, mais eu atenuo a minha consciência e tento que a divindade faça alguma coisa coletivamente para que eu não precise dobrar o meu orgulho. Esse é um grande ponto a se entender aqui. Às vezes a gente vê no livro dos Espíritos, vê nas obras espíritas, o sujeito ele querer embate com Jesus, por exemplo. E há um monte de espíritos
inclusive que estão trabalhando hoje, segundo informações de Divaldo Pereira Franco, estão trabalhando hoje unidos, inimigos assim históricos na Terra, no plano espiritual, estão unidos contra o Cristo, contra inclusive aqueles que trabalham em nome do Cristo, criando embaraços, criando problemas, criando dificuldades para dissuadir essas pessoas de proliferar a mensagem do Cristo. Tá, por que fazem isso? São espíritos ignorantes que acham que são mais do que Jesus? Não. Os cabeças, os comandantes, não. Os comandantes são aqueles que sabem que é impossível acabar com a ideia do Cristo na Terra, porque é a realidade que vai abraçar todo mundo, queiramos ou não. Certas coisas são verdades, acreditemos nelas ou não. E uma dessas verdades, que independe da nossa crença, de nós acreditarmos ou não, todos vamos ser perfeitos como Jesus é perfeito. Todos seremos. Demore o tempo que demorar, mas todos seremos perfeitos. Porque fomos criados para isso, né? Então isso vai acontecer. E é claro que esses espíritos que coordenam esses adversários terríveis do passado que se uniram contra o cristianismo hoje, claro que eles sabem dessa situação. Mas o orgulho é tão grande, a vaidade é tão grande e o peso dos equívocos é tão grande que um arrependimento parece meio fora de questão. E parece até um pouco difícil de chegar na cabeça deles, impossível de chegar. Então é mais fácil criar uma horda de pessoas e aglutinar o máximo possível para chegar no limite que o planeta comporta dos anticristos, para que aí haja uma intervenção divina, e havendo uma intervenção divina, todos são levados a uma melhora, quer seja por encarnação compulsória, quer seja por degredo da Terra para um planeta que está começando em provas e expiações. O fato é que aí eu vou dobrar o meu orgulho sem o meu livre-arbítrio. É esse o objetivo final. Há certas situações, por exemplo, de obsessores que nós doutrinávamos, que nós dialogávamos, que a grande dificuldade não era admitir o erro, não era perceber que estava fazendo errado, não era entender que aquilo não era, que aquela obsessão não era o certo a fazer. O problema era encarar a si próprio e os demais companheiros voltando para a colônia espiritual após ter feito tudo o que fez. E aí nós aprendemos algumas técnicas, entre elas, por exemplo, da hipnose do sono, que nós então sugeríamos isso para o espírito: olha, a gente adormece você e você vai ser levado para um hospital no plano espiritual, no ponto de resgate, e aí você vai ser tratado lá, e quando você estiver melhor, com mais lúcido do que está acontecendo e com seu perispírito diferente, aí você vai estar forte o suficiente para encarar a si mesmo e vai perceber que ninguém vai ficar te olhando com um olhar censurador, com um olhar de censura, com um olhar de poxa, o que você fez lá, te julgando. Você garante, te dou minha palavra, que isso vai acontecer. E aí conseguíamos a doutrinação e levar o obsessor. Que a grande dificuldade não era necessariamente assumir o erro e perceber que o que estava fazendo era errado, era equivocado. Era assumir essa situação para si mesmo e o olhar que ele imaginava que teria das pessoas que o conheciam antes, censurando, julgando pelo que ele fez, né? Então, essa horda de espíritos trabalhando contra o Cristo tem, no fundo, esse receio de serem julgados, de terem os olhares perscrutadores em cima deles, né? A gente sabe bem o que é isso, né? Quando a gente faz alguma bobagem, a dificuldade que é de pedir desculpas, a vergonha que a gente sente, o orgulho ferido de pedir desculpas, de reparar aquele mal que a gente fez. Não tem jeito. Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação, conserto. Esse é o caminho. Questão 166C.
Parece resultar desse princípio que a alma, após ter deixado um corpo, toma outro. Melhor dizendo, ela reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: é evidente que sim. Então é isso. A alma, após ter deixado o corpo, toma um outro. Melhor dizendo, ela reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente que sim. Ah, Fábio, mas a gente já sabia disso. Sabia porque teve essa resposta aqui em 1857 e toda a literatura espírita veio trazendo isso para a gente, então a gente sabe que isso é fato. Inclusive hoje comprovado pela ciência, beleza? Né? Há livros que estão sendo publicados recentemente, agora principalmente a partir do ano 2000, de pesquisas importantíssimas em faculdades das melhores do mundo, comprovando a reencarnação, né? Como um fenômeno comum e não como um ato isolado que um ou outro pode ter acontecido, mas não, que é comum a todos nós. Então isso hoje é científico. Mas em 1857 não era. E graças a essas respostas é que inclusive a ciência correu atrás para tentar dizer que isso aqui estava errado e, como é verdade isso que está falando aqui, comprovou-se cientificamente. Bom, é isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã a gente está de volta. Beijo para você que fica. Tchau.